Muito bem, galera, agora a gente chegou no momento que a gente quis fazer um pouquinho diferente, a gente trazer um bate-papo revisional. O que é isso? A gente vai trazer a revisão sobre cada módulo que a gente foi passando, cada módulo, porque muitas vezes o que vai acontecer? Você ficou com alguma dúvida, e talvez desse bate-papo, que é descontraído, é papo reto, ninguém está com um script aqui, não tem nada, a gente vai falar sobre o assunto do que a gente tem conhecimento. Então por isso que a gente não precisa escrever nada, porque a gente já domina o assunto, a gente trabalha há muito tempo com isso. E assim, vocês viram o Fábio, vocês viram o Luiz dando aula, e vocês viram sempre o Arthur, sem falar nada, né? Mas estagiário não precisa falar nada, né? Só tem que estar ali para aprender. Mas brincadeiras à parte, o Arthur, ele é nosso estagiário, está com a gente há quase 2 anos. Ele tem um ótimo padrão de movimento, ele acabou sendo o nosso modelo nas demonstrações de padrão de movimento legal. E vocês viram o Edson também, que foi um aluno nosso que quis vir aqui, a gente mostrou aquele padrão de avaliação para vocês avaliarem. E durante tudo isso a gente quer trazer o primeiro bate-papo, né? E a gente vai trazer isso de forma bem descontraída para vocês, para que vocês se sintam à vontade. É como se fosse um podcast ao vivo aqui para vocês, que a gente está trazendo todo o revisional que a gente queria trazer. E a gente vai começar lá na primeira parte, que a gente começou falando o que é o treinamento funcional, da onde ele veio, porque muitos de vocês às vezes estão ouvindo muito falar do treinamento funcional, mas ninguém chegou para vocês e disse de onde veio, para onde ele vai, né? E qual a sua importância. E isso era importante a gente já começar a mostrar, né? Sobre essa importância, de onde surgiu o treinamento funcional e como ele explodiu assim do nada, né? Isso, com certeza. Pensando assim, há 10 anos atrás, vou falar da minha experiência, né? Há 10 anos atrás eu tive meu primeiro contato com o treinamento funcional. Foi basicamente como ele chegou aqui no Brasil, né? Chegou lá com bater corda naval, brincar com a bola de pilates, brincar em cima do bozu, fazer thruster, agachamento em cima do bozu, enfim, chegou... tudo que era em cima do bozu era funcional. E tinha mais uma coisa que não podia faltar, o pneu. Tinha que enrolar pneu, senão não era funcional. Então, meu primeiro contato foi esse, há 10 anos atrás, esse contato totalmente... E pra mim aquilo, nossa, é treinamento funcional, legal. Uns 2 anos depois que eu fui ter o contato real daquilo que era o treinamento funcional e comecei a entender um pouco mais sobre esse tema, né, sobre esse assunto, na ideia lá que vem já de Gray Cook, Michael Boyle, Vern Gambetta, essa galera Michael Boyle, né, esses caras são... Essa galera que o Santana, alinhou mais, né? Tudo isso, e a gente via no Brasil, o Brasil sempre chega um pouquinho diferente, não falando mal, mas as coisas chegam, às vezes agora com essa facilidade, chegam muito atropelada. Eu lembro que em 2010 chegou um cara com crossfit lá, fazia umas loucuras, prometia que a galera ia emagrecer 40 quilos, 20 quilos em 40 dias, um negócio muito louco, e era crossfit, e eu falava, cara, não é isso, velho. Sei lá, na época eu jogava futebol americano, aí eu comecei a pesquisar sobre treinamento funcional em inglês. Cara, eu via uma coisa totalmente diferente, era a galera fazendo levantamento de peso olímpico, fazendo treinos de força, uns exercícios bem diferentes. Aí eu ia pra academia e o cara falava assim, tô trabalhando com treinamento funcional. O cara tava numa bola suíça agachando. Eu falei, tudo bem. Pra mim era circo, velho. Eu nunca consegui entrar nessa coisa de base instável. Aí é muito estranho como chega, né, às vezes as coisas sem ter o conhecimento e a propriedade pra gente conseguir ter o que tem hoje. Olha o que vocês estão, a gente está podendo compartilhar, né? Que 10 anos atrás, a gente falou, é 10 anos atrás já, né, cara, 2010. Não tinha isso, não tinha essa facilidade, não é? E também era, tipo, a gente consegue fazer uma leitura melhor também, avaliando o que o funcional significava em cada período que se passava de tempo, né? Já foi sinônimo de treinamento em base instável, já foi sinônimo de só circuito, já foi sinônimo de brincadeirinha com bola, dizendo que é treinamento funcional para futebol, né? Então, tipo, passou por muita coisa sem ninguém nem saber o significado de treino funcional, né? Na minha faculdade, o professor muito falava, por que é funcional? Porque os outros treinos não funcionam. Ninguém, não se dava moral para o funcional dentro da faculdade, sendo que o funcional ia explicar muita coisa que os próprios professores da faculdade não explicam, né? Foi deturpado, né? Tipo assim, começou como piada, né? Eu lembro até que quando eu fiz o meu primeiro curso, daí já era 2013, né? O cara falou assim, tá, André, agora que tu fez curso de treinamento funcional, então me diz uma coisa, se o teu aluno quiser fazer supino, eu falei, cara, o dia que tu entender o que é treinamento funcional, tu conversa comigo. Isso aí, deixei o personal falando assim, porque
E era tudo isso que eles tinham sobre a gente, né? Tipo, quem começava a trabalhar com treinamento funcional era visto, meu, que ET, que retardado, tipo assim, a gente tinha estudado treinamento, foi quando eu fiz um curso que eu vi, não, cara, é esse curso que eu queria fazer, é esse curso, tem os módulos que eu queria entender, e não falou nada de base instável, né? Aí a gente começou a desenvolver tudo isso, né? Essa história do treinamento funcional é muito legal. Demorou um pouquinho para chegar no Brasil, esse treinamento que vem lá do... Lembra, por que não tem treinamento funcional na Rússia? Você sabe, porque na Rússia é chamado de cultura física. Um pouquinho diferente, né, galera? Sim, eles pensam numa forma de desenvolvimento do corpo bem similar ao que a gente vai falar de treinamento funcional, só que eles não usam essa nomenclatura. Eles vão falar de cultura física porque eles pensam em desenvolver o físico de uma forma completa, né? De uma forma integrada. É por isso que eles chamam de cultura física, essa é a diferença para a Rússia. Na China a gente não tem muito o que falar, porque a China nesse ponto ela não abre muita coisa, né? É uma coisa assim, se a gente for ver, já a gente tem a cultura física, várias pessoas estão indo estudar sobre a cultura física na Rússia, então a gente começa, por isso que às vezes é físico funcional, né? E as pessoas não sabem por que botaram o nome. Por exemplo, por que é Nine treinamento físico funcional? Porque tem que entender que tu traz coisas vertentes russas, como a pliometria. Para quem não sabe, a pliometria começou na Rússia, Verkhoshansky, esses caras trabalhando, e a parte funcional que vem dos caras lá, que é Michael Boyle, Gray Cook, Lee Burton, Paul Chek, Verne Gambetta. Então, por isso que a gente une e vira um treinamento físico-funcional. Talvez a gente não abordou isso lá no começo para vocês, e agora está ficando bem claro para vocês. Está ficando claro para você que está se tornando um treinador extraordinário. Sim, e é importante a gente retomar, acho que aquela definição do que é o treinamento funcional, né? Por que treinamento funcional? Eu gosto muito de sempre deixar da forma mais simples possível, que é falando funcional para quê? Funcional para quem? Tem que ser funcional quando? Tem que ser funcional para aquilo que a pessoa faz. Se eu estou falando de um atleta, estou falando de ser funcional para a modalidade que aquela pessoa faz. Se eu estou pensando num idoso, vai ser funcional para as atividades diárias daquele idoso. E assim, consecutivamente, né? E também, aproveitando a fala, né, a gente não pode deixar passar batido também que duas coisas, falando em atletas, né, são muito diferentes, né? O treinamento específico do esporte e o treinamento funcional voltado ao esporte, né? Onde o treinamento funcional voltado ao esporte vai trabalhar com que a qualidade, a valência física desse nosso atleta vai melhorar no que ele precisa a fundo, né? Então, tipo assim, nem sempre a gente pode pegar dois atletas, né? Que tenha, vamos colocar o futebol americano, eu gosto muito de falar sobre futebol americano. Por que você gosta de falar sobre futebol americano? Porque eu joguei também. Pra quem não sabe, eu joguei futebol americano com o Andrezinho. Até tava vendo uma foto nossa esses dias lá. Mas enfim, vamos pegar dois corner, né? Os caras têm a mesma posição. Cornerback, vamos explicar que às vezes a pessoa não conhece. Cornerback é um que ele fica bem na extremidade do campo e ele percorre junto com o recebedor. É ele que bloqueia. Geralmente é um jogador alto e magro. Então, se a gente pega dois jogadores desse alto e magro, mas um deles é muito mais rápido do que o outro, né? Mas o outro, que não é tão mais rápido, ele é mais forte. Então, tipo, olha só, a gente tem dois jogadores com as mesmas características, porém um é mais forte e outro é mais rápido. Então, o que é funcional para um, vai ser funcional para o outro? A gente não sabe. Talvez não, né? E o que confunde muito ainda é achar que tem que fazer o gesto técnico para chegar à perfeição e mais potência do exercício que quer fazer, né? Acha que bota a polia e o cara fica dando soco. Cara, só existe uma polia que dá para fazer esse trabalho de transferência, né? Que é o Kaiser, né? Quando você usa o Kaiser, que é através da força do ar comprimido que a gente trabalha, aí sim, porque senão você bota o seu aluno em risco, né? Aí a galera tem que fazer, vamos fazer flexão com o kimono, botar o kimono na polia para puxar pro judô. Não tem transferência tão grande assim. A não ser que você seja o treinador de tudo daquele atleta, que você seja responsável pela preparação física e pela preparação específica da modalidade, aí talvez você entre mais dentro da modalidade, né? Caso você seja responsável só pela preparação física, fica no seu canto, né? Cuida ali da parte física, desenvolve a parte física dele, conversa logicamente com o cara que é responsável pela parte técnica para conseguir conciliar a periodização com ele, mas deixa a parte específica da modalidade lá.
Não precisa ficar tentando entrar na parte específica. Isso resume como foi chegando o treinamento funcional pra gente, né? Principalmente via o MMA, a galera batendo martelo no pneu, batendo essas coisas, foi chegando tudo pra nós dessa forma. Então, isso era importante. Só que daí a gente começou a ver, o treinamento começou a chegar. Aí veio aquela informação de que o treinamento funcional, as avaliações tradicionais, elas não eram realmente uma transferência para a gente poder avaliar realmente o perfil do aluno. Até porque, assim, se a gente for pensar nas avaliações mais comuns, vai dar lá dado de percentual de gordura, que é o que a gente mais vê sendo feito nas academias, VO2, né? VO2. Isso não me dá uma condição de como eu posso movimentar aquele atleta. Fica né? só no flexímetro, trabalhando tudo isolado, né? Isso é interessante, a avaliação, porque assim, como surgiu a avaliação funcional de movimento, né, que a gente recebeu muito isso, que eu fui fazer o FMS, eles começaram assim, como a gente está sentado aqui, só que num bar. Imagina só, galera, Gray Cook aqui, Lee Burton, eu e mais um, nós estamos conversando. Cara, mas essa avaliação não funciona. Como que nós vamos avaliar? Né? Como a gente vai avaliar? Então eles começaram a perceber isso. Cara, a gente tem que avaliar o corpo como um todo. Eles falam que a gente é o quê? Corrente. Então eles têm que avaliar toda essa cadeia de corrente, né? E aí que eles chegam no conceito do joint by joint, né? Articulação sobre articulação. E vem aquela famosa frase, né? Você é tão forte quanto o seu músculo mais fraco, né? E você é tão flexível quanto o seu músculo menos flexível. É isso aí. E daí a gente entra e aborda a avaliação do movimento que vocês ganharam ali, que é uma avaliação básica, né? É uma avaliação mais eficiente. Sim, com aquela avaliação você já consegue ter um bom direcionamento para onde você vai com o seu aluno. Você já consegue ter uma ideia do que ele tem de déficit de padrão de movimento e como você vai corrigir aquilo para avançar o treino com o seu aluno, o atleta, né? Eu acho que essa avaliação ela começa a treinar o olho do nosso professor, né? A gente começa a treinar o nosso olho na hora de conhecer as fraquezas do nosso aluno, né? Porque a fraqueza não está relacionada a músculo. Se você for ver, seu músculo está fraco, meu vasto, percebemos que esse atleta ele tem uma fraqueza de vasto lateral. Aí tu vai fortalecer, daí tu está quebrando a outra cadeia. Não é assim, não se isola. Tem que ver que talvez essa falta de fortalecimento vem por um déficit motor, né? Tipo de um padrão articular, que é mais fácil trabalhar mobilidade do que ele trabalhar isolado, né? Ou até mesmo um déficit neuromotor, né? Sim. Por que não, né? Vamos falar, quando se fala em treinamento funcional, a gente remete muito ao treinamento neuromotor, né? Saber a questão da estabilidade articular durante o exercício é muito válida, é muito importante, né? Porque se a gente for pensar que normalmente o nosso aluno não está trabalhando daquele jeito, ele não tem aquele padrão e a gente vai readequar, a gente vai ter que ter uma ligação maior neuromúsculo, né? Só que assim, o que é bacana que você quando aplica essa avaliação o aluno começa a ele entender que muitas dores estão relacionadas ao que a gente está trazendo para ele. E como quando a gente passou essa avaliação, para que a pessoa, o treinador extraordinário, ele seja muito crítico na hora de avaliar e que ele já começa depois de um tempo, o que ele vai perceber que essa avaliação ele precisa de mais dados. Com certeza. Vai depender um pouco do público que ele vai receber também, né? Mas assim, é uma avaliação que a gente tem 3 movimentos para testar. Então nesses 3, se ele for bem crítico, ele consegue colher muita informação. Mas por que não ter mais movimentos em cima desses 3 para a gente elaborar mais, ter mais dados para conseguir prescrever mais coisas? Né? A gente usou durante quase 5 anos, né? Por aí. 4 anos e meio, o FMS. O FMS são 7 movimentos. E dentro desses 7 movimentos a gente foi conseguindo, mas depois a gente começou a perceber que não era totalmente a realidade. Olha só, que doido, a gente pegou uma avaliação mundial, que é tipo assim, Bayern de Munique, Federação Americana de Track Field, tudo isso trabalhando o FMS de não levar uma pessoa na Olimpíada se ela não estiver 100% alinhada. A gente percebeu que para o nosso público era necessário criar uma nova avaliação. Isso. E aí então a gente desenvolveu a nossa própria avaliação do movimento, né? Viu, treinador? Quando a gente fala para vocês que a gente tem que sair da zona de conforto, nós criamos principalmente o Luiz como coordenador, ele criou a avaliação 9x9. Tudo tem 9x9, tem. São 9 movimentos para a gente testar, onde a gente ficou ainda mais detalhista nos dados que o aluno possa
entregar pra gente, além da avaliação tradicional, que é de percentual de gordura. E é o que a gente sempre fala, né? Nada é engessado, né? A gente sempre estimula os nossos alunos a criarem o seu protocolo, né? Por que não você não cria o seu protocolo de avaliação? Você vai ter a base dos 3 movimentos e você vai perceber, poxa, mas eu queria ver tal coisa. Por que não avaliar, né? Então a gente tem que sempre estimular a criticidade, né? É assim que a gente aprende a trabalhar de uma maneira que atinja o nosso público em cheio, né? Eu tenho uma concepção diferente de ensino, né? O que acontece? A galera bota muito o estagiário para ficar primeiro digitando um monte de treino, ficar bem longe. Cara, a gente deixa ele livre para quando ele se sentir à vontade, ele começa no erro, né? Às vezes ele vai errado e tu chama ele e vai, ó, esse movimento você faz assim, não é, Arthurzinho? A gente te inseriu na sala, por exemplo, o Arthurzinho dá aula de Functional Fitness, né? Aqui. Então, assim, a gente inseriu ele na aula e a gente acompanha e vai dando as dicas. Como tu acha é melhor tu ter a pressão de um cara tá te cobrando o que tu fazer, ou ele ir te dando direcionamento para como você vai aplicar a aula? Então, eu acho que para mim aprender realmente da aula, tu tem que dar aula. Porque, ficar no achismo, não pratica, tu nunca vai perder aquela vergonha de chegar e falar em público. Ele tá perdendo agora. E falar em público e ver a galera fazendo um movimento errado, você mesmo ir lá corrigir, ou você criar uma dúvida depois, e já saber ou pelo menos o básico, de não deixar ela se machucar, e depois ir mais a fundo para ver no que tu pode melhorar. E sempre estudando, fazendo cursos e melhorando cada vez mais nada, perguntando para a pessoa que está sempre te ajudando ali na tua área de trabalho. Então, é isso que é importante, cara. A gente quer que vocês saiam desse sistema que é tudo engessado, todo mundo quer te vender alguma coisa, todo mundo quer te... Cara, depois do treinador extraordinário, você vai mudar como pessoa, porque a gente não é engessado, a gente não está falando que vocês têm que fazer do nosso jeito. A gente mostrou que a gente criou algo que ninguém criou ainda. E eu falo assim, até chegar no módulo básico, até você chegar naquele módulo, todo mundo te vendeu um curso assim, todo mundo quer vender um curso assim. Quando a gente chega no performance emagrecimento, cara, é da água pro vinho. O que a gente trouxe até hoje, eu não vi ninguém fazer isso. Com certeza. É um material, assim, extraordinário, né? Não tem outra palavra para definir. É um material que ninguém tem, ninguém mostra, se tem, né? Não mostra, se tem, não mostra. E leva para outro nível. Garante que o treinamento vai ser entregue num nível muito superior ao que é entregue aí no mercado. E além de tudo, né, é uma coisa que a gente não está entregando menos do que o que a gente aplica aqui, né? A gente está entregando o que a gente aplica aqui. É que a gente fala assim, né? cara, eu não tô aqui para falar mentira para você me pagar para eu ganhar o curso. Não. É uma forma que a gente está fazendo de ajudar a transformar a sua vida, só que tudo tem um preço na vida. Se eu te desse de graça tudo isso que tu não ia usar isso, eu te garanto isso. E aí a pergunta que vem assim, você seria capaz antes de conhecer a gente, porque se você está aqui, você conheceu, de querer pensar fora, de montar um treino diferente, de querer entrar dentro de uma metodologia diferente e criar sua própria avaliação de movimento. Então, a gente trouxe a avaliação de movimento para falar disso. Só que a avaliação, ela também não basta só você, é igual eu falo assim, não adianta você ter a Ferrari e você não saber botar ela na estrada de chão, é sempre que eu falo isso. Então, depois disso, primeiro tu tem que saber as funções articulares. Como assim? Tu precisa saber, igual um fisioterapeuta, das funções articulares? Cara, eu falo, a biomecânica do treinamento funcional, ela é ridícula. Por quê? Você tem que saber que tornozelo faz o quê? Mobilidade. O que faz o joelho? Estabilidade. E o que faz o quadril? Mobilidade. E a lombar? Estabilidade. A torácica? Mobilidade. Escápula? Estabilidade. E ombro? Mobilidade. Então, olha só, a gente jogou isso para vocês, é super simples. Cara, e você não tem noção da propriedade que você ganha quando você tem esse simples entendimento. Cara, a gente consegue ler ressonância, a gente consegue... galera, eu vou falar para vocês, derrubar posicionamento médico. Eu vou compartilhar uma coisa com vocês agora. Agora eu peguei um insight, se liga aí. Olha só. Um médico, essa semana, veio treinar. E ele falou, Fábio, eu só não consigo fazer flexão porque eu sofri um acidente e quebrei a úmera. Tá, tudo bem. Aí o que aconteceu? Ele ficou com o punho com a mobilidade muito reduzida, mas muito reduzida. Ele tocava no chão assim, ó, com a ponta dos dedos. Aí eu fiquei pensando, cara, mas isso aí é só encurtamento muscular. Porque quando a gente olha, é diferente, né?
Então, Sabe que eu tenho... É o que a gente sempre fala, é o scanner treinado, né? É. Eu falei pra ele, olha, eu acho que isso é só encurtamento muscular. E ele assim, não, o médico falou que eu nunca mais ia alcançar essa mobilidade, não ia ter mais, então eu já desisti. Beleza. Toquei aula experimental com ele, normal, ele gostou, além de tudo ele tinha problema de hérnia na coluna, não sentiu dor durante o treino, por causa do que a gente pensou na estabilidade lombar no treino. Olha só, ele tinha hérnia lombar, né? Então olha o que acontece. Na avaliação dele, eu só peguei o punho dele, virei e toquei no antebraço. Quando eu toquei no antebraço, eu falei assim, ó, aí, assim, pronto. Vamos resolver. Na aula dele, um simples exercício de mobilidade de punho, eu falei pra ele, ó, vamos fazer 2 vezes de 20 segundos, 2 vezes. Fez as 2 vezes de 20 segundos, o que tu acha da gente tentar fazer só 3 movimentozinhos de flexão? Ele me olhou assim, tá, vamos tentar. Quando ele colocou a mão no chão, que ele encostou a mão inteira, já fazia 8 anos que ele não mexia o punho, cara. E o médico falou pra ele que ele nunca mais ia mexer. Olha só, que louco. Então, como a gente consegue derrubar muita coisa que o médico fala? Eu falei, cara, isso é só encurtamento muscular. No outro dia ele veio assim, a minha mãe chorou quando eu vi eu fazer isso com a mão, porque eu quase perdi o braço. E aí? Essas formas que a gente fala. Agora, pegando a outro caso, a nossa aluna chegou para rescindir o plano aqui, né? Falou, eu não posso mais treinar, porque o médico me falou que eu não posso mais agachar. Galera, desculpa o palavrão, eu olhei para ela e falei assim, então eu vou te falar uma coisa mais séria do que isso que o médico te falou. Tu não vai mais poder cagar. Isso mesmo, eu falei bem assim. Oi, Andrezinho, eu falei, lógico, qual que é o movimento que você vai ao vaso? Você faz um agachamento, se você tem hérnia, você não pode agachar. Eu falei, seu médico está errado, nós vamos fazer um trabalho, né, Fábio? Vamos fazer um trabalho assim, assim, assado. Eu tenho um professor novo que consegue fazer isso, que foi quando o Fábio entrou pra gente. Cara, a gente levou a mulher pra lá, ela agacha até hoje, né? Tranquilamente. Renovou o plano, falou assim, eu tô renovando, vocês me ajudaram. E então, agacha com 80 quilos. Agacha com 80 quilos. Cara, não na barra nas costas, eu não tô lógico, aqui, né? Mas com a barra hexagonal. Eu não tô aqui para falar mal do médico, mas eu tô falando que o médico faz tempo porque ele vai tirar todo o risco para não sobrar para ele. Você falou, não, você pode agachar, vai lá, agacha, não sabe quem está executando, quem está corrigindo e acaba machucando a pessoa, a culpa é de quem? O médico falou que eu podia agachar. Exatamente, o médico ele vai garantir o dele, porque ele não sabe na mão de quem que aquele aluno vai cair, né? De quem que aquele paciente vai cair. Então, na dúvida, não pode agachar, porque vai que eu falo que pode agachar, cai lá na mão de algum professor X, que vai colocar aquele aluno sem preparo, sem condições para agachar com uma barra nas costas com, sei lá, 100 quilos. E antes, você conseguia pegar um aluno assim e ter propriedade para falar? Não, né? Só que agora você é um extraordinário, agora você consegue. Então percebe, você dominando mobilidade, estabilidade, você começa a ter propriedade. Às vezes, galera, é que vocês não fizeram meu curso presencial. Quem faz, eu pego a pessoa, eu não conheço ninguém, não é truque de mágica, não. Eu pego a pessoa totalmente sem mobilidade, cara, em 5 minutos, vocês viram, tem no vídeo ali, que eu fiz com o Edson. Cara, ele não é montagem, galera, ele não estava fingindo. A gente joga essas ferramentas porque a gente entende. Aí o aluno chega, eu tô com dor no joelho. Cara, aí tu vai ver, é só uma tensão do tensor do facialata, uma tensão no quadríceps, que uma liberação miofascial, né? Olha a importância, uma simples liberação miofascial te tira dor, como se fosse milagre. Eu falo assim, daí não, velho. Ele fala, nossa, Andrezinho, o que você fez? Eu falei, não fiz nada, só fiz liberação, não mais nada, né? A gente faz essas coisas assim que é muito engraçado. Ou quando a aluna chega assim, eu tô com dor na coluna, deita aí, eu sei o que é. Pô, tu vai lá no ilipsoso, libera o ilipsoso, a pessoa, tirou a dor com a mão. Eu falei, tirei com a mão. Só que aí, para chegar nisso, eu acho importante a gente relembrar de saber a importância das inter-relações das articulações, né? Porque aí que a gente tem esse segredo. Quando a gente entende que uma articulação vai sempre conversar com a outra, vai sempre depender da outra, por exemplo, se eu tenho um joelho que deveria ser estável, instável, geralmente quem vai pagar o preço é as articulações no entorno. Lógico. Por exemplo, assim, a pessoa não tem mobilidade de tornozelo, o joelho vai gritar. Vai gritar. Não adianta, galera. Mais cedo ou mais tarde, né? Agora vamos falar com vocês como era. Olha a evolução para vocês entenderem a importância do treinamento funcional dentro da mobilidade e estabilidade. Vamos jogar agora para atletas, que eu gosto de falar muito isso. É tudo testado primeiro em atleta para depois cair. Tipo assim, é a mesma coisa. Os atletas são a Fórmula 1. É testado neles para jogar para a pessoa no dia a dia. É isso que eu quero botar na cabeça de vocês. Como é que eram os tênis da década de 90 de basquete?
Cano alto. Cano alto, Clássico. aquela coisa assim, ó, uma nave. Como é hoje? Cano baixo, bem E ajustadinho. qual que era, né? na década de 90 e no início dos anos 2000, até o treinamento funcional ficar forte, qual que era o maior índice de lesão de atletas de basquete? Joelho, LCA, Por quê? justamente por conta da falta de mobilidade que se dava ao tornozelo, né? O cano alto travando a movimentação do tornozelo. Por exemplo, o nosso tornozelo, não é a mão, o tornozelo, ele tem a mobilidade. Cara, a partir do momento que você travou aqui, ó, olha quem vai trabalhar, olha aqui, ó, quem vai tentar trabalhar é onde tem estável, e ele não é feito para ter mobilidade, galera, e vai quebrar, vai estourar os tendões. E o voleibol ainda não se ligou muito nisso, né? O voleibol vai lá e mete aquelas órteses de fibra, deixa a pessoa aqui. Eu sei porque a gente foi fazer trabalho de força com atletas de vôlei que eu trabalho. Cara, eles trabalham com aquelas tornozeleiras muito grandes. Onde é que está sofrendo? Moleque, o meu atleta, que eu cuido dele há 1 ano e meio, está com tendinite no joelho. Por quê? Então, quando você entende essas correlações, né, Luiz? Fábio, até o Arthurzinho, ele entende já um pouco, porque está sempre convivendo com a gente. Você, faltou mobilidade de tornozelo, onde é que vai doer? Joelho. Agora, que eu falo que é a principal de todas, que é o nosso quadril. A hora que ele trava, cara, é várias dores. É várias dores. Lombar, joelho, Lombar, joelho. torácica às vezes. Vai indo, né? Pensa que o quadril ele tá bem no meio, né? É bem no então meio. ele vai refletir para todos os lados, né? E qual que é a diferença principal, então, já que a gente pegou do quadril, que é o meio, da musculação para o treinamento funcional? A musculação trabalha as extremidades primeiro e por último o centro. Já o treinamento funcional, ele tem como base o quê? Do centro Para as extremidades. e é esse entendimento que a gente tem que ter. É um entendimento simples, básico, cara. A gente é tão simples trabalhar com funcional que a galera acha tão difícil. Eu lembro de quando eu entrei na academia, primeiras vezes na musculação, né? Começava lá os trabalhos de musculação e o core era o último integrante do treino, cara. E todo mundo, ó, Era um no final do negocinho. treino tem que ter um exercício de abdominal. Vai lá. Quantos abdominais você vai fazer? Faz umas 10 séries de 100, tá bom. Isso lá em 2007. Nem é tanto tempo assim, né? Só que assim, é igual eu falo, o menos é mais, né? A gente vai falando. Cara, é como eu falo assim, mas é fácil para vocês falar do treinamento funcional. Eu amo falar do treinamento funcional. Só que assim, é tão simples que a galera acha tão difícil. Não é verdade? É que a gente não precisa. Nossa, agora você vai pegar na sua articulação glenohumeral para fazer o movimento de adução. Não, velho, você vai fazer empurrar, puxar e deu. É primitivo, cara. A criança não sabe puxar, empurrar e ela te empurra. Sim, essa ideia de desenvolver os padrões de movimento, se você pegar uma criança, é sensacional. Porque quando ela começa a aprender tudo, acho que ali principalmente 1 ano e meio, 2, que é onde ela já está bem mais desenvolvida nessa ideia de padrões, tudo que você vê uma criança fazer É perfeito. É perfeito. Uma criança ali de 1 ano e pouquinho agachada... A gente tem um padrão que a gente não está usando, que ele é necessário porque as pessoas não querem mais fazer, que é o padrão de rolamento. Que é uma das primeiras coisas que as crianças aprendem. Aprende. Quando a criancinha está lá, que ela consegue se virar da cama, isso é um padrão primitivo e é esse esquecido. padrão é importantíssimo, porque ele vai trabalhar justamente a força do core, a força central, que é o que a gente precisa, né? Força se a do criança, centro. olha só, pega esse insight nosso, galera. Duvido que alguém falou para vocês sobre isso. A criança, ela está treinando para ficar em pé, porque se ela consegue ativar o core ali girando, o que ela está fazendo? Ela está fazendo a ativação do core. A primeira coisa que ela vai treinar na vida dela, antes de ficar em pé, porque ela está engatinhando. O que ela está engatinhando? Ela está trabalhando o core, para quê? Para poder ficar em pé. Exato. E essa rotação no começo já é essa estabilidade que ele está gerando. A criança treina funcional sem saber. Olha que simples que é que uma criança chega a fazer inconscientemente, não sabe nem falar, ela está treinando funcional. E todo esse processo de aprendizagem motora que a criança tem, infelizmente a gente tem que refazer agora na fase adulta com a maioria dos nossos alunos, né? Só que agora está cada vez mais... Os adultos, vamos falar assim, a galera mais velha, vamos falar assim, vamos pegar a turma que já está com 27 anos para cima, tem um padrão motor. Agora a galera, os piá de apartamento, nós somos do sul, tá? A gente fala piá de apartamento, guri de apartamento, moleque de apartamento. Lá em São Paulo era moleque de condomínio. Moleque de condomínio.
cara, só joga videogame, fica no celular e sentado ou na cama. Já Cara, chega aqui assim, né? não sabe nem agachar. Então, assim, as pessoas estão perdendo o padrão de movimento. E não só isso, né? Estão perdendo toda a vivência motora que a gente teve, né? É. Olha só, eu me criei em pé de goiaba, cara. Escalando pé de goiaba. Hoje em dia, qual é o moleque que sabe subir num pé de árvore? Ó, é esse contexto que a gente está trazendo de forma informal para vocês entenderem o funcional. Aí você pega assim, a galera tá ali, né? Tipo assim, perdendo os padrões. Cara, não sabem correr, não sabem fazer nada, cara. Aí tu vai lá, eu vou fazer academia. Cara, a pessoa fica o dia inteiro sentada. Presta atenção comigo. Aí você vai fazer exercício sentado, o que vai acontecer? Dor. Vou puxar esse exemplo do sentado, né? Vamos falar do flexor de quadril. Dorme, posição fetal, flexor de quadril ali encurtado, trabalha sentado, a maioria das, principalmente hoje, se a gente for pensar assim, a gente está gravando isso no meio da pandemia, né? A maioria das pessoas foram para home office, então vai estar sentado a maior parte do tempo, vai dirigir, se tiver que dirigir, sentado. Então tudo, a maioria das coisas, quadril flexionado. A gente está encurtando esse flexor de quadril o tempo inteiro. O que acontece muito, um exemplo bem basal assim, quando a gente vai querer esticar esse flexor de quadril, dor, porque ele está extremamente encurtado. E a pessoa não tem um padrão, uma vivência de ficar movimentando esse flexor. Isso que eu estou falando só do flexor de quadril. Sim. Se a gente for pensar em todo o corpo... E dentro desses encurtamentos, eles vão gerando o quê? Patologias. Sim. Tipo, qual que é a maior incidência hoje em hernia de coluna? É S1, L5, né? E L5, L4. L4, L5. Por que isso? Olha só, pensa comigo, o músculo, ele tem a origem lá na coluna, né? Dos flexores, alguns têm, por exemplo, o ilipsoas. Aí tu vai tensionando ele vai tracionando algo que é para ficar recebendo carga o tempo inteiro. Aí tu tá sentado, olha só, vou ficar até de lado para você ver. Eu tô sentado aqui, a carga não tá dissipando aqui com o músculo puxando, gerou o quê? Gerou uma tensão, fez aqui, pronto, condropatia. Então, olha a importância que tem tudo isso que a gente está conversando agora. Quando a gente consegue entender que a liberação miofascial, trabalhando essas estratégias, ela já consegue ter um benefício, já consegue tirar a dor do aluno, mas só isso não é suficiente. A gente tem que começar a entrar com essas estratégias corretivas. Exato. E aí que entram os exercícios de mobilidade e estabilidade, que foi o que a gente deu sequência ali na produção do curso que a gente entregou para vocês. E imagina só, a gente conseguiu dar de 6 a 8 exercícios, dependendo do padrão ali que a gente vai trabalhar de mobilidade, qual seria, se era exercício de estabilidade, exercício de mobilidade. Mas a amplitude de exercício de mobilidade é muito grande, assim, a magnitude de exercício que você vai captar. Não acha que só o que a gente passou para vocês é suficiente. Você, eles já me passaram 6 exercícios de mobilidade, já está ótimo para eu trabalhar. Talvez num primeiro momento, né, Fábio? Esse início é ótimo. Assim, a gente deu um pouquinho de gasolina para vocês, a gente deu um carro para andar e deu com o tanque cheio. Igual o cara quando compra um carro, vou te dar o licenciamento, o tanque cheio. É isso que a gente fez para vocês. É o que a gente prega, né? Nada é muito engessado. Então, tipo assim, você vai perceber que a liberação miofascial, ela é uma ótima estratégia corretiva, né? E ela vai ser melhor ainda quando você acrescenta o incremento, que são os exercícios de mobilidade e estabilidade articular. Aí a gente criou o aquecimento corretivo, porque a gente sabe que você, por exemplo, a gente vê muitas formas de metodologias de treinamento funcional que se assemelham à nossa, que o padrão é assim, não importa a deficiência da pessoa, sempre vai ser trabalhado um exercício de mobilidade, de estabilidade, daí vai para o treino de força. A gente viu a necessidade desse aquecimento ele ter uma ênfase maior na individualidade do aluno, né? na sua deficiência, onde ele precisa maior. E é interessante você saber os dois principais, né? Os dois principais pontos que você tem que ter como prioridade para começar a melhorar, né, Luiz? Isso. E quando a gente vai falar nesses principais, lembra que o Andrezinho acabou de falar agora há pouquinho, que a gente vai trabalhar do centro para as extremidades, né? Quando a gente for pensar do centro para as extremidades nessa questão de exercícios corretivos, a gente vai falar de quadril e ombro primeiro. Então, quadril e ombro a gente vai ter que corrigir para depois a gente começar a expandir mais. Né? Se a gente, vamos pegar assim, a gente tá de baixo para cima, o quadril está no meio. Se a gente ficasse de cabeça para baixo, o nosso ombro seria o nosso quadril. Então, isso aqui, eu vou até levantar aqui, isso aqui se torna o nosso centro. Não é verdade, Fábio? Com certeza. Então, é assim que a gente quer que vocês comecem a pensar nas ações corretivas que vocês vão trabalhar. Por isso que a gente monta, que a gente tem progressões, que não é engessado, né? E não é só falar que não é engessado, você tem que não ser engessado, mas com um pensamento
né, mais crítico, mais correto, né? Como a gente vem falando, pô, o quadril está no centro quando a gente está em pé. O ombro está no centro quando a gente está de cabeça para baixo, assim por dizer. Então, aí é que você vai começar, através de um pensamento crítico, articularmente falando, né? Você vai começar a desenvolver o treinamento do seu aluno. Não é nada muito aleatório. Você não pode também fugir das bases, né? Isso que os fundadores, assim por dizer, do treinamento funcional vem trazendo para a gente, muita gente não entende, né? E respeitar a pirâmide. Isso, lembrando que a pirâmide, movimento primeiro, para depois performance, para depois o skill, a habilidade específica. Então, como a gente está abordando, essa mobilidade, ela vem para os primeira questão de movimento, que a gente precisa trabalhar esses exercícios corretivos. E é muito amplo. Por exemplo, o Luiz gosta de trabalhar uma forma de mobilidade, eu gosto de outras combinações, e o Fábio de outra. Então a gente acaba aumentando o background. É igual agora, vocês estão ouvindo a gente falar, vocês vão ver uma grande crescente agora do Animal Flow, né? Então, assim, o que é o Animal Flow? A gente já tem alguns movimentos que são... É tudo integrado, então, cada vez mais integrado. Então, não tem como você querer isolar para melhorar a flexibilidade. Você vai melhorar de um lado e vai perder do outro. Então, por isso que o treinamento funcional, na minha opinião, eu sou apaixonado por ele, assim, pela forma de trabalho, que a gente vê o ser humano como um todo, né? Não tem essa mais de, não quero treinar perna, não quero treinar... Não existe mais isso, né? O mais legal de tudo é ver a evolução do aluno, no meu ponto de vista, né? O aluno, a gente já vem falando de lesão já, então só aproveitando o gancho que está falando, cara, o aluno vai sempre progredindo no treinamento funcional, né? Tanto nos exercícios da parte principal do treinamento, quanto nos exercícios de mobilidade, porque a gente vai pensar sempre do simples para o avançado, né? Às vezes, a gente sempre fala, sempre, às vezes o menos é mais. O menos é mais. Acho que nem às vezes, né? Sempre o menos é mais. Senão não tem como. Eu tenho uma linha assim que eu gosto muito de aplicar quando eu vou falar dessa questão de exercício de mobilidade, exercício de estabilidade, é que, por exemplo, a gente deixou aí para vocês 6 a 8, dependendo do padrão de mobilidade ou de estabilidade, mas vai ter sempre 1 ou 2 exercícios que vão casar mais com a necessidade do seu aluno. Isso você vai ter que identificar. Por exemplo, se eu identifiquei que aquele meu aluno, ele tem, vou trazer um exemplo de flexibilidade de cadeia posterior. Ele tem uma flexibilidade razoável, mas ele não consegue dissociar uma perna da outra. Quando fala dissociar, quando ele vai alongar uma, ele acaba compensando na outra. Então eu vou pensar num exercício que trabalhe mais nesse sentido de dissociação, que seria o caso ali do abaixamento de quadril, que a gente entregou para vocês aí. Se é um aluno que tem um encurtamento muito grande, talvez não seja o caso aplicar esse exercício de abaixamento de quadril. Talvez isso para ele vai ficar um exercício muito complexo, muito pesado dele fazer. Então, às vezes, um simples alongamento com a band, ou aquele abaixamento de quadril com ativação do core, que não é tão agressivo quanto eu colocar a perna dele apoiada, vai ter um resultado melhor para aquele aluno. E lembrando que o nome é simples, porque o que acontece? O aluno tem que entender a ficha. Então, assim, fala assim, nossa, mas vocês falam abaixamento de quadril. Seu aluno vai falar o quê? Seu aluno vai gravar o quê? Se você falar, faça uma flexão de quadril, ele não vai entender. Se você dobrar o quadril, ele vai flexionar o joelho junto. Eu acho legal colocar também que isso vai depender um pouco de região para região, né? Sim. Vai ser muito regional. Então, às vezes, você está vendo esse curso, você está aí no Sudeste, no Nordeste, no Norte. Ou na Europa, né? Ou na Europa, enfim. Você vai ter uma linguagem que os seus alunos vão interpretar melhor. Então, às vezes, é legal não se apegar tanto à nomenclatura que a gente está entregando para vocês. A gente tenta simplificar o máximo possível. Mas, às vezes, do jeito que é simples para a gente aqui, pode não ser simples para o seu aluno. Por isso que não é engessado. A gente não quer, nomenclatura muito complexa. Você pode criar a todo momento a sua questão. Então, o que vem muito é igual assim, quando a gente chega no... Por que eu falei multicorretivos, né? Por que a gente fala em multicorretivos? Porque está trabalhando tudo ao mesmo tempo. Já é um pouco de flow, né? Se a gente for ver, ele já é um pouco de flow que a gente vai fazer. Então, assim, a gente... Praticamente, eu gosto de muito dar todos os caminhos. Só que a forma de aplicar, cada um vai ter uma. É o que a gente vem sempre discutindo, até com alguns alunos. A gente chega para dar aula, às vezes tem um desafio no quadro, às vezes o Luiz faz o desafio, às vezes eu faço o desafio, às vezes o Jonathan faz o desafio. E a galera começa a identificar, a assinatura do coach, né? Às vezes, tipo assim, aqui foi o Luiz, né? Ah, não, foi o Fábio, né? Então, até os alunos mesmos vão conhecendo as características. A gente tem cada um, por mais que a gente aplique a mesma metodologia,
como a gente vem empregando, não é nada engessado, então cada um tem a sua assinatura ali no treino, não é? Até mesmo no treino do Functional Fitness, né, coach? Tipo assim, a galera sabe quando a característica minha de treino, ela é muito diferente da característica dos outros treinos. Então assim, hoje eu sou responsável ainda pela montagem de todos os treinos do Functional Fitness, né? Então assim, a galera sabe a característica que eu quero ter. E é uma característica, se vocês forem ver, que está em constante mudança. Porque eu estou em constante atualização, porque é um esporte muito novo. Então assim, né, Luiz, é uma coisa assim, que o Luiz está comigo há muito tempo, trabalhamos com os atletas do Brasil. Cara, a forma que eu trabalho, ela vai mudando conforme eu vou estudando cada vez mais e vendo a necessidade de aplicar. Mas eu não esqueço da minha essência, né? Que a nossa essência de esquema de aula também para o Functional Fitness, ela está inserida e ela está muito bem plantada dentro da nossa característica da nossa empresa. Sim, o treinamento funcional ele vai se mostrar muito dentro do Functional Fitness, né? Na nossa aplicação, ele está sempre ali de background. A gente não esquece tudo isso que a gente aborda até aqui no curso quando a gente vai pensar no Functional Fitness. Não tem como, porque se a gente for falar, o Functional Fitness já diz, é o esporte do treinamento funcional. Só que se você não domina as bases, é isso que eu sempre bati na tecla, que se você não domina a base, por que você vai fazer um curso e vai querer aplicar algo que você não domina? Você tem que entender que não é a pessoa fazer os exercícios de maior grau de complexibilidade se ela não tem a composição. Por isso é importante essa questão corretiva do nosso planejamento, né? Essa estruturação corretiva é um grande diferencial para você transformar seu aluno. E em cima disso, eu acho que fica essa questão, essa primeira parte, né? Eu acho que ficou bem clara para vocês, né? E é igual falar, quais exercícios você vai fazer e quantas séries fazer de cada um. Isso que é importante, Luiz. Eu acho que assim, como se fala, complexo, 2 de 6. O mais simples, 2 de 10. Não é um treino, é um aquecimento. É um aquecimento. Vai precisar de descanso? Não necessariamente. Geralmente são exercícios mais simples, não tão complexos, não tão pesados, então não precisa descansar entre eles, né? E essa questão de quantidade vai depender um pouco também da aula, sua ênfase na aula, né? Isso Às vezes mesmo. você vai pegar um aluno muito iniciante, que para ele vai ser muito mais importante dar esse foco em mobilidade do que o foco no resto. Aí, progressivamente, você vai dando um foco na parte de força. Por isso que é importante, galera. A gente trouxe para vocês aqui como a gente chegou nesse bate-papo, poder elucidar todo o trabalho que a gente fez desde a história do treinamento funcional até a gente chegar nos padrões corretivos. Eu acho que